Bom dia! Vamos fazer início da nossa consagração. Vamos louvar o hino de número 225. Amém? 225. Ser valente. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Com altruísmo e com poder, ser valente. Franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor, e serás um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. O evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ser valente. Nós fomos chamados para sermos valentes. Glória a Deus, valente no Senhor Jesus, valente na nossa luta, na nossa guerra do dia a dia. Nós somos valentes. Glória a Deus. Vamos ler Provérbios 16. Mas eu quero falar para os irmãos, eu só pego aqueles versículos ao qual o Senhor me destaca para que eu leia, né? Eu não leio o Provérbios assim todo,
mas aquele versículo que o Senhor destaca que eu venha ler. Louvado seja Deus. O Senhor é maravilhoso, maravilhoso. Eu não sei o que você precisa nessa manhã, mas eu sei que em nome do Senhor Jesus, todos que entrarem nesse vídeo vão alcançar a bênção do Senhor. Vamos ler? Provérbios 16, ó. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, quem dá a palavra certa é o Senhor. Olha que lindo. O Senhor, nós podemos fazer planos. Não podemos planejar, podemos fazer plano. Mas quem dá a resposta certa diz para nós o certo. Se aquele plano vai ser executado, é o Senhor. Vamos aqui. Todos os caminhos parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Todos os caminhos parecem certos aos nossos olhos, né, irmãos? Por isso que nós temos sempre que estar consultando ao Senhor, porque aos nossos olhos todos os caminhos parecem certos, né? Louvado seja Deus. Mas o Senhor conhece a motivação do coração. O que quer dizer isso? Eu quero rapidamente falar para os irmãos sobre uma passagem bíblica que tem de Davi. Davi, ele diz assim, eu vou fazer o templo para Deus. Ele disse que queria fazer o templo para Deus. Então ele foi. Então ele estava assim, super, a motivação do coração dele, ele estava certo. Quando vê o Senhor, né, usa o profeta e fala para ele, não, Davi, você não vai fazer o templo para o Senhor. Quem vai fazer é o seu filho, Salomão. Então, quer dizer, parecia ser certo o que Davi ia fazer, né? A motivação era certa, querer agradar a Deus. Mas era um plano que Deus tinha, não era para ele, era para Salomão. Então, por isso, irmãos, nós temos que estar sempre consultando ao Senhor. Olha, o versículo 3 do Provérbios 16. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagra ao Senhor todas as suas obras e os seus planos serão bem-sucedidos. Lembrando que Provérbios é um livro de sabedoria, para que você seja cada vez mais sábio. Vamos para o versículo 8. Muito melhor é possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. Nem precisa dizer, está bem claro. Não precisa comentar que eu quero dizer. O 11. Equilíbrio e pesos honestos vêm do Senhor. Por isso, ele deseja que a balança seja usada com justiça. Irmãos, o Senhor detesta injustiça, né? Quando o Senhor fala de balanças e pesos honestos, quando Deus usa aqui o sábio Salomão, Deus está falando de justiça. Então, o Senhor não gosta de desonestidade. O Senhor detesta isso, peso desonesto. O Senhor gosta de retidão. Então, o Senhor gosta de equilíbrio. Como disse, ó, equilíbrio e pesos honestos vêm do Senhor. Ele deseja que a balança seja usada com justiça. Tá vendo? Em todas as áreas da nossa vida, viu? Isso é em todas as áreas. O 12. A prática da impiedade é abominável para o governante, porque com equidade deve ser estabelecido o poder, né? Para um governante, quando aqui o sábio está falando um governante, qualquer que exerce um poder de autoridade, né? É feio, é desonroso ser desonesto. Então, a pessoa, a prática da impiedade, né, para o governante, ó, é abominável ao Senhor, um governante ser injusto, né? Porque
A equidade deve ser estabelecida, o poder deve ser estabelecido sobre a equidade, sobre a retidão, sobre o bom senso, né? Sobre coisas justas e honestas. O 13 diz assim, ó: os lábios justos fazem felicidade do rei. E ele ama as pessoas que falam a verdade, né? Eu sempre falo para os irmãos, a mentira é uma quebra de princípio, né? Mas o Senhor ama, como diz aqui, quem fala a verdade. O 16. Muito melhor é conquistar sabedoria do que ouro puro, mais proveitoso é obter entendimento do que prata valiosa. Por quê? Não adianta a pessoa ser muito rica, né? Muito rica, tem muitos bens, mas ela não ter a sabedoria. Então, a sabedoria vale mais do que muitos bens. O 17, o caminho do justo evita o mal. Quem guarda seu caminho preserva sua alma. Não precisa nem explicar. Quem guarda o seu caminho preserva sua alma. 20. Quem considera atentamente tudo que fala, prosperará. E feliz é aquele que confia no Senhor. Irmãos, aqui Provérbios sempre está nos ensinando como falar direito. Então, diz aqui, quem considera, quem atenta para tudo que fala, tudo que a pessoa fala, a pessoa atenta. Essa pessoa prosperará. E feliz é aquele que confia no Senhor. Não há felicidade maior do que uma pessoa confiar no Senhor. O 22, que eu disse para os irmãos que eu ia, pular os versículos. O entendimento é fonte da vida para aqueles que possuem, mas a insensatez traz castigos aos tolos. O entendimento é a sabedoria, é a pessoa que tem a sabedoria, a pessoa que tem o entendimento, age com sensatez, é uma pessoa sensata, né? Isso é fonte de vida. Mas aquela pessoa insensata, a insensatez, ela traz castigo sobre a pessoa tola. O 24. As palavras agradáveis são como favo de mel. São doces para a alma, revigora a saúde e a alegria de viver. Olha, irmãos, as palavras agradáveis. Isso quer dizer é a palavra do. Você já viu quando você entra na casa do Senhor e às vezes você está triste e lá você recebe uma palavra que você sai com um novo ânimo, né? O Senhor quer falar isso, as palavras agradáveis, uma palavra que traz um novo ânimo. Muitas das vezes não é a palavra do Senhor, mas um amigo, uma pessoa que você encontra e te dá uma palavra. E aquela palavra é agradável, te traz um novo ânimo. Por isso que nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras, que, como diz aqui em Provérbios, elas matam e elas fazem viver, né? A palavra tem esse poder. 25. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final, conduzem à morte, né? Sempre o ser humano tem que ser dirigido por Deus, né? Que há caminhos que eles parecem certos, mas o final é morte. Vamos para o 27. O homem maligno sempre procura praticar o mal. Até mesmo suas palavras são como fogo devorador. Olha, falou, né, da palavra, como eu estava falando aqui. O homem maligno, né, que é maligno com o coração, ele procura praticar o mal. Até mesmo as suas palavras não são palavras boas, são palavras que trazem prejuízo, são palavras que matam as pessoas, né? Agora vamos. Eu acho que esse foi o último que eu
Isso mesmo, né? Aqui tem o 29. Vou ler o último, é o versículo 29, ó. O homem violento alicia o seu próprio amigo e o guia pelas trilhas do mal, viu? Uma pessoa violenta, ele alicia o próprio amigo e põe ele no caminho mau. Irmãos, isso aqui são palavras do sábio Salomão. Mas eu gostaria de deixar uma coisa para vocês. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. De repente você entrou nesse vídeo e você não tem sabedoria, você não foi tão sábio. Mas a palavra de Deus diz que quem, né, se entrega para Jesus, Jesus faz nova todas as coisas, né? E ele te dá uma nova chance. Então, que você venha aceitar Jesus como seu Salvador e pedir a ele sabedoria, porque ele vai te dar sabedoria e como você vai caminhar certo, em nome de Jesus, né? Essa foi a nossa meditação dessa manhã. Que Deus te abençoe. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém?